Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Outliers InfoMoney, nesse episódio de número 159. Eu sou a Clara Sodré, analista de fundos da XP, e aqui trazemos as principais gestoras do mercado para te explicar os produtos, oportunidades, os diferentes fundos disponíveis e falar sobre o que está acontecendo no atual momento de mercado. E qual o tema de hoje que temos, Fabiano? Olá, Clara Sodré. Olá a todos. Eu sou o Fabiano, Head de Análise de Fundos da XP, e o tema hoje é cenário macroeconômico. A gente sabe que a palavra da vez é incerteza. Ainda estamos calculando os efeitos do grande tarifaço de Donald Trump. E nos Estados Unidos, o Fed acabou de manter a taxa de juros num patamar de 4,25 a 4,5. Na semana passada, a gente teve também reunião do Copom, em que a gente teve incremento de juros no Brasil para 14,75, o maior patamar nos últimos 20 anos. E é aí que a gente se pergunta como e onde investir. E para isso, hoje a gente vai ter uma discussão que vai ajudar a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. É isso aí, Fabiano. A gente começa hoje essa série sobre cenário macro, já que estamos diante, de toda essa imprevisibilidade. E aí eu queria dar um destaque aqui para os investidores que estavam acompanhando nossos conteúdos recentes, que a gente publicou algumas análises. A gente sempre faz a pesquisa pré-Copom com gestores multimercados, e o grande destaque dessa última pesquisa foi a performance histórica mensal dos multimercados. Quase 400% do CDI, 4% de alta para o IHFA no mês de abril. Só que o fato curioso é que se engana quem acha que esse foi uma performance de destaque ali que veio de agora. Para aqueles que sabem como navegar em diferentes cenários, que entende da volatilidade, que sabe se posicionar, segue se destacando. E a gestora que a gente está trazendo hoje para estrear essa série macro faz parte das estratégias que conseguiram se destacar entre os multimercados da indústria como um todo. Gestora que já esteve conosco aqui no episódio número 6 e no número 120, então tem história para contar, né, Fabiana? Isso aí. A gestora convidada de hoje é a Absolute Investimentos, que já acumula mais de 50 bilhões de reais em ativos sob gestão e é um grande ícone do mercado financeiro. Temos hoje na bancada João Felipe de Orleans e Bragança, sócio e portfólio manager internacional da Absolute Investimentos, e também conosco o estimado, respeitado, por que não, tarifado, Felipe Tâmega, sócio economista-chefe da Absolute também. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, bem-vindos. Trazendo aqui para a nossa audiência, uma leitura rápida de quem a gente está recebendo aqui. Temos o Tâmega, que tem formação em economia pelo FRJ, PUC-Rio, London School of Economics, Harvard, e inclusive foi professor adjunto da PUC-Rio. Entre as diversas gestoras e bancos que passou, ficou mais de 7 anos no Itaú e está na Absolute desde 2020. E o João Felipe também ingressou na Absolute em 2020, tem formação em economia pela PUC-Rio e pela INSEAD, e passou temporadas na China e em Singapura entre 2012 e 2018. Convidados de peso para falar sobre esse atual momento de mercado, né, Fabiano? Estamos em boas mãos. Importante mencionar que esse podcast está acontecendo no dia 14 de maio, por volta das 19h30, horário de Brasília. É importante marcar a linha do tempo, porque nos dias atuais, anúncios relevantes, tweets, podem chegar a qualquer momento, tudo muda. E para começar a nossa conversa, eu queria tentar entender o que está acontecendo de fato no mundo atualmente, Tâmega. Antes a atenção era voltada principalmente ao Fed, né? Agora se fala em desaceleração do crescimento global, guerra tarifária, completa reorganização do trading, até de ordem global, nova ordem global. E aparentemente está acontecendo uma movimentação de placas tectônicas, né? Toda vez que tem movimentos dessa natureza, são esperados terremotos. A gente vai falar de bastante coisa hoje aqui no nosso episódio, mas eu queria começar te pedir uma ajuda para botar a bola no chão. Qual que é o seu assessment simples e lógico do que de fato está acontecendo no mundo? O que eu acho que está acontecendo? Assim, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, dar 2 passos aqui para trás, né? E lembrar um pouco o que foi, né, a eleição americana, né? Então, assim, foi uma eleição em que o Donald Trump volta, né, ali para o governo, né, numa eleição que foi até surpreendentemente positiva para ele, né? Ele entrou com muito mais força, né, no governo, né, com mais votos diretos para ele, né, mais votos ali para o partido dele, né, então dando mais apoio, né, até do que se esperava ali no Congresso. Assim, qual era a expectativa naquele momento? Assim, né? Então era, na verdade, de um fiscal
frouxo, né? Uma moeda, né? Um dólar forte, né? E, na verdade, um crescimento americano, né, como consequência disso, né, que iria manter o que a gente chama de excepcionalismo americano, ou seja, o crescimento americano bastante pujante e acima, né, do resto do mundo, assim, meio que puxando, né, o resto do mundo, né? E a verdade é que, assim, o cenário mudou radicalmente, assim, né? O mercado teve que entender um pouco, né, tudo o que está acontecendo, assim, todas as políticas do Trump, porque elas não foram, né? Eu acho que já está ficando cada vez mais claro que elas não estão indo, né, e não irão nessa direção, tá? Então deixa eu explicar um pouco o porquê, tá? Primeiro, né, porque a gente teve um choque, eu diria, global de incerteza, né? Que tem a ver com tarifas, né? Você mencionou, Fabiano, ali a história do tarifaço, né? das altas tarifas americanas aí sobre os produtos importados por eles, né? Que, né, que gerou, né, parte dessa incerteza. Mas assim, parte dessa incerteza também foi um pouco ali quase assim, certeza sobre, eu não sei mais o que pode vir, não foi só apenas o nível da taxa da taxa de importação, né, da tarifa de importação. Foi assim, poxa, parecia, né, para o mercado, né, em determinado momento, assim, que cada dia poderia aparecer qualquer coisa, qualquer política maluca, né, para um lado ou para o outro, ou mesmo desfazer as políticas anteriores quase que sem um racional, né? E o que a gente tem, né, acho que discutido muito lá na Absolute, né, é que, na verdade, existe um racional por trás do que está acontecendo. Tá? E aí eu acho que as tarifas, né, não, né, por um acaso, elas estão no centro, acho que, do que está acontecendo nos Estados Unidos, da política, né, americana. Né? Então, primeiro, assim, para falar diretamente de tarifa, qual é o papel da tarifa? O que parece, né? O que é o nosso entendimento do que o governo americano quer com essas tarifas altas? Acho que são 4 pontos. Assim. Primeiro, né, você tem uma história simplesmente assim, de negociação. Assim. Então tem a ver com coisas muito específicas, tipo, né, que foi o início de toda a conversa de fentanil, né, que é uma droga, né, um remédio, né, que entra pelas fronteiras americanas. Né, isso virou, né, pode dizer que é uma epidemia de opioide, né, nos Estados Unidos. Né, então o Trump levantou as tarifas simplesmente, não quero mais que esse negócio entre aqui nos Estados Unidos, quero limitar, né, essa entrada desse produto, e aí levantou essas tarifas lá em cima para os países, né, que ele nomeia como sendo a origem, né, em especial a China, né, desse produto. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, tem a ver com uma questão de segurança nacional. Né? Então, assim, a história de levantar as tarifas tem a ver com você tentar atrair determinadas indústrias de volta para os Estados Unidos. E por que segurança nacional? Porque durante a pandemia, né, os Estados Unidos assim, percebeu que determinados produtos não eram mais produzidos nos Estados Unidos, eles eram de segurança nacional. Então você não tinha determinados remédios mais sendo produzidos lá. Daí, durante a pandemia você teve muito limitação, né, de exportação por parte dos países que produziam, porque eles queriam limitar a oferta para o seu uso próprio. Né? Então, assim, essa parte toda de né, de fármacos, assim, né, virou uma questão de segurança nacional. Mas não é só isso, né? São minerais, né, tipo cobre, né, outros minerais raros, né, que ele também quer fomentar. Então, assim, tem uma série de indústrias, mesmo automóveis, né, outras indústrias, né, que ele vê como segurança nacional e ele quer atrair de volta, porque ele acha que elas são cruciais para um país forte. Né? Então, tem essa questão. E essa questão de segurança nacional, né, ela também perpassa, né, uma coisa que eu já vou falar sobre fiscal, né, porque existe também a percepção de que os Estados Unidos pagam pela segurança do mundo, né, e ninguém paga para ele, enquanto deveria ser, inclusive, o contrário. Né, o mundo deveria pagar pela proteção americana, dado que, né, que os Estados Unidos está provendo esse serviço para o mundo. Né, então você também tem uma história de diminuição de gastos, né, aí, né, por conta dessa questão de segurança nacional, que tem um lado de tarifas, né, mas também tem um lado fiscal. O terceiro ponto, né, tem um pouco a ver com uma percepção ali do governo americano, né, de que quando ele olha, né, para o déficit comercial americano, né, existe uma má-fé quase do resto do mundo com relação
aos Estados Unidos. Assim, todo mundo se aproveita dos Estados Unidos de alguma maneira, né? Ela às vezes é até um pensamento um pouco raso, no sentido de que se o país tem um déficit, não importa por quê, é porque os Estados Unidos são tão melhores que todo mundo que não deveria existir esse déficit, né? Então eu tenho que atacá-lo, né? E aí as tarifas, né, inclusive a parte recíproca das tarifas, né, que é um dos componentes dela, né, são exatamente para atacar esse problema, né, entre aspas, que eles identificam, né? Então é o terceiro ponto. E o último, né, ponto, que aí se junta, né, com o que eu já mencionei antes, né, da segurança nacional, tem a ver com receitas fiscais, né? Porque existe também um déficit fiscal grande nos Estados Unidos, né? E as tarifas, de certa maneira, né, ao você levantá-las, né, você arrecada dinheiro, isso ajuda, né, a exatamente melhorar, né, diminuir o déficit americano, né, ao longo do tempo, né? Então ele também tem essa dimensão, né, de melhora ali do ambiente fiscal americano, né? Então, assim, é uma mudança, né, de paradigma, assim, e é isso que, inclusive, se você olhar as falas assim, do secretário do Tesouro americano e do Trump, assim, que eles estão repetindo o tempo todo, é uma mudança de paradigma, é uma mudança eles querem mudar, na verdade, o polo de crescimento americano, né? E para isso eles precisam mudar o mundo, né? Porque eles acham que, de certa maneira, a China, né, sobretudo a China, mas o resto do mundo, é a contrapartida, né, de um consumo americano muito elevado, né, que, na verdade, gera esse déficit comercial, enquanto todo mundo produz e poupa mais para atender, né, os americanos. E aí, dentro disso, né, dentro desse consumo, que tem consumo das famílias, mas também tem consumo do governo americano, né? E aí entra um vetor que é muito importante, né, que eu já mencionei, né, que é o vetor fiscal, né, que vai além das tarifas, né, que tem a ver com diminuição de gastos, né, tem o DOGE lá, né, que o Elon Musk estava tentando cortar uma série de gastos, né, mas a gente está agora na discussão no Congresso exatamente para ver, né, como vai ser, né, na verdade, a execução fiscal, vamos dizer assim, americana para os próximos anos, né? Então essa discussão pode envolver, por exemplo, cortes, né, deve envolver cortes de Medicaid, Medicare, por exemplo, bastante relevantes, né, isso pode acontecer, né? E isso, de certa maneira, vai ditar, né, e, na nossa opinião, vai gerar provavelmente um fiscal que vai ser bem menos estimulativo do que todo mundo imaginava, né, pré-Trump, né? E por que isso é relevante? Porque a contrapartida disso está sendo cada vez mais o resto do mundo gastando muito mais, né? Porque toda essa mudança americana está reverbera para o resto do mundo, né? Então você está vendo, por exemplo, países como Portugal, né, Alemanha, Europa como um todo, né, Polônia, assim, primeiro aumentando gastos militares, porque, né, os Estados Unidos não querem mais pagar pela segurança dos outros, né, então todo mundo está tendo que gastar por si, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, porque essa mudança toda, essas tarifas geraram um choque de incerteza, né, que está contaminando a economia, e aí você precisa dar um estímulo para reativar a economia, então também você está tendo um pouco mais de gasto fiscal, né, programado para que essas economias se reativem, né? E aí você está vendo uma série de países indo nessa direção, mas não é só a Europa, né? Você tem Canadá, você tem Austrália, China, né? Assim, todo mundo está fazendo alguma coisa, ou pelo menos indicando, né, que vai gastar mais, né? Os governos estão indicando que vão gastar mais para frente. Isso é relevante porque ele gera um diferencial de crescimento, né, que é muito diferente do que as pessoas imaginavam. Eu comecei dizendo que a expectativa era do excepcionalismo americano, né? Eu brinco lá que, na verdade, a gente está indo para o decepcionalismo americano, né? A gente está indo para o contrário, assim, né? Você está tendo menos Estados Unidos e mais do resto do mundo, né? Então, que é esse reequilíbrio, esse rebalanceamento de crescimento, né, que está acontecendo, né? É um pouco isso que a gente está vendo. Isso tem implicações, por exemplo, para as moedas, né, que a história, né, que eu comecei falando do dólar forte, ela vira, né, ela vira uma história de dólar fraco, né? Então, história de bolsas também, né, porque você tem um espalhamento maior de bolsas pelo mundo, né? Então, assim, isso tudo acaba sendo bastante importante e com reverberações em todos os mercados, assim, e eu acho que é um pouco isso que a gente está vivendo. Acho que até é interessante até de acompanhar, né, toda essa mudança de dinâmica, porque realmente pegou o mercado como um todo de surpresa, né? Então,
Foi muito é importante olhar para todo esse histórico, mas eu também gosto de voltar um pouco no tempo, e a gente falou bastante disso, né, nos últimos tempos. Quando você olha para 2018, essa guerra tarifária, ela já, em certo nível, e focado bastante em China, existia. E eu queria puxar o gancho para a China, porque a China já estava vivendo um momento de país, desde a pandemia, né, diferente do mundo, tendo ali toda uma dinâmica muito particular, uma mudança em relação aos estímulos, saindo um pouco de infraestrutura, indo para o consumo. E aí a gente queria ouvir um pouco, João, da visão que você tem sobre como foi todos esses aspectos aqui do que a gente acompanhou lá nos Estados Unidos, toda essa tarifa, impactando na China como um todo, e o que pode mudar de dinâmica em relação ao mundo para o país, para a economia chinesa. Uma coisa que a gente tem que entender que a partir do momento que o governo Trump começou, e ele começou contrapondo muito os seus aliados na questão do Groenlândia, México, Canadá, os chineses viram que poderia ter uma abertura aí além do trade war, né? E aí a visão dessa confusão toda que teve no começo do governo, a visão deles, eles falam, isso aqui é uma chance no século pra gente, porque a gente realmente pode moldar o novo sistema de trade, de relações internacionais, de uma coisa que seja melhor para a gente, né, para eles. Então, aí, que isso tem a ver com o tema que eu estava falando do fiscal? Nos últimos 3, 4 anos, todo mundo reclamou muito da China, que a China não fazia fiscal, não fazia nada para o crescimento. E a visão era muito de guardar pólvora. E aí o momento é agora que eles falam, olha, eu quero negociar com os americanos numa posição de força. Eu vou fazer o meu fiscal agora, e eu quero que o crescimento seja forte agora, para eu ter a tranquilidade de fazer um deal com os americanos e com os outros do mundo, numa posição que vai me reverberar nos próximos 50 anos. Eu não quero, por causa de uma coisa temporária, fazer uma decisão ruim. Então, o momento que a gente vive é esse. Então, depois daquele começo de trade war, os americanos parece que estavam com uma expectativa muito otimista. Acho que eles estavam super confiantes, digamos. E aí a primeira coisa que o Xi Jinping fez, ele foi visitar ali no Sudeste Asiático, foi para o Vietnã, Malásia, Camboja, e já meio que deixou claro do tipo assim, não vai ter essa de escolher entre um e outro. Vocês não vão desgarrar de mim. E uma coisa que os chineses sempre falam é o seguinte, os americanos, eles moram longe. Nós somos seus vizinhos, a gente vai estar sempre aqui. Então eles operaram muito bem. E aí o que acontece? Eles revidaram, os americanos aumentaram, e a gente acabou naquela situação dos 145%. E foi tipo um jogo de pôquer, digamos, né? E aí parece que quem piscou antes foram os americanos. E aí a gente está nessa situação atual. O que eles estão fazendo para manter o crescimento mais forte? Não é bazuca, é uma coisa muito mais constante. A ideia que a gente fala no escritório é a ideia de que você quer manter a chama do fogo numa certa força, não quer deixar ela fraca. Então, ao contrário dos últimos 2, 3 anos que eles demoraram para reagir, agora, conforme eles veem que a situação está perdendo um pouco de momento, né, eles já fazem movimentos mais de ajuste fino, que seria o ideal. Tá? Então, isso é uma novidade em relação ao período anterior. Uma nova questão na política chinesa também é a questão do consumo. Né? Isso é uma questão que todos os economistas lá falavam há 1, 2, 3 anos atrás, e o governo não estava fazendo nada. Por quê? Porque o governo estava se beneficiando de uma demanda externa muito forte. O mundo pós-Covid fez transferências, todo mundo consumiu muito, e aí a China estava ofertando esses produtos. Além disso, a China casou com o momento que carro elétrico, todas as coisas estavam dando certo. Tá? E aí todo mundo queria fazer mais consumo e o governo não fazia. Então o que aconteceu agora? Essa força americana contra a China trouxe a urgência para o momento atual eles fazerem alguma coisa para ter a própria demanda interna, porque senão eles ficam muito dependentes do externo. Tá? Então uma das palavras, tem 2 palavras em foco na China hoje, que é o AI, né, e o consumo. A gente pode falar sobre os dois, mas o principal que a gente já pode falar sobre o consumo agora é que não vai ser uma visão ocidental do consumo, de transferências, etc. Vai ser uma coisa com
plano de curto, médio e longo prazo. Longo prazo é renda. Então, a pessoa ter mais renda, ela vai consumir mais. No médio prazo, você tem questões de competitividade e de uma economia que as pessoas estão mais inseguras, a economia não está tão forte, está com excesso de competitividade, e essa insegurança leva as pessoas a ter uma poupança maior. Tá? E no curto prazo tem questão mais cíclica de que o preço dos imóveis está baixo, etc. Então, qual que é o plano? O plano é que você aumente o consumo através de menos poupança e mais renda. E a coisa mais rápida de melhorar é você tirar você reduzir o seu excesso de poupança. O chinês sempre poupou muito, mas agora está com excesso de poupança. Então, o que a gente acha que vai acontecer agora é você tendo mais clareza de uma economia mais forte, você começa a ter um piso nos ativos, e aí o consumo que era alto e ficou alto demasiado vai cair, e esse menos consumo, essa menor poupança vai significar maior consumo. E aí você entra numa dinâmica muito melhor. Acho que essa descrição que vocês estão trazendo me parece algo muito mais lógico, sensato, bem pensado. É a continuação de um jogo de xadrez que já estava rolando e vai continuar rolando, né? Apesar dos mercados terem reagido de forma muito contundente logo de cara, como se a gente estivesse à beira de uma grande ruptura. Vai substituir o dólar agora como moeda forte. Agora acabou para os Estados Unidos, agora a bola da vez é a China. Parece que não é bem assim. Dado que vocês expuseram essa lógica, daria para tentar inferir, com as informações de hoje, quem são os possíveis ganhadores e talvez perdedores dessa nova reorganização? A gente tem visto já clara expectativa de menor crescimento global, né? Menor demanda por commodity, o preço do petróleo caindo. Quem que deve ganhar mais e perder nessas situações, incluindo emergentes, incluindo asiáticos, europeus? Primeira coisa, acho que assim, só para deixar claro, assim, quando eu brinquei ali sobre o decepcionalismo americano, é que assim, não é necessariamente uma recessão, né? Acho que parece ser mais uma história de desaceleração, né, do crescimento por lá e um espalhamento do crescimento, né, no resto do mundo, né? Então acho que a caracterização que você fez é correta, assim, é exatamente um pouco que a gente tem no nosso cenário, na nossa cabeça, que é uma diminuição do crescimento global, né, mas nada que seja muito drástico, né, porque de certa maneira, como eu falei, assim, o resto do mundo está compensando em parte, né, pelo menos em parte, essa desaceleração que a gente está vendo ali acontecer nos Estados Unidos, né? E aí, assim, quem são os ganhadores e perdedores aqui? Assim, eu acho que primeiro você tem uma história assim, desse espalhamento, né, de que qualquer fluxo, né, seja de que a gente gosta de falar assim, de real money, assim, de fast money, assim, né, de dinheiro rápido, especulativo, né? É muita coisa para emergentes, né, porque o estoque, né, de dinheiro, vamos dizer assim, né, de fluxo de capitais nos últimos anos foi muito baixo, né, para essas economias, né, e são economias pequenas, né, então qualquer pouquinho faz muita diferença, né, qualquer mudança desse fluxo faz muita diferença para esses países, né, o Brasil aqui incluído, né, e também assim de investimentos como um todo, assim, né? Então a gente ainda tem que ver assim o quanto dessa política do Trump vai ser realmente capaz de atrair de fato investimentos lá para dentro, né, dos Estados Unidos, né? O quanto outros países, né, que estão no meio do caminho, né, por exemplo, né, os países do antigo NAFTA, né, México e, por exemplo, Canadá podem se beneficiar, né, com talvez com essa restrição, né, ou pelo menos com acesso mais caro à China, né? Pode ser que alguns deles, né, se atraiam, né, determinados tipos de investimento ali, né? E países neutros, né, como, sei lá, mesmo o Brasil, assim, né, e outros mais, né, também podem atrair, né, algum investimento, né, nesse mundo, assim, nessa mudança aí de placas tectônicas, né, como você caracterizou antes, né? Então acho que tem muita coisa acontecendo. Com relação a commodities em particular,
né? É claro que, assim, como hoje a caracterização é de um mundo que cresce um pouco menos, né, do que se imaginava antes, as commodities como um todo sofrem, né? Mas commodities energéticas em particular, né, e aí com destaque aqui para o petróleo, né, ela tem uma questão também de oferta, assim, né, tem uma história de oferta que eu acho que está sendo até não sei se mais, mas quase tão relevante quanto a história de demanda, né? Então ela está, na verdade, ampliando, né, aumentando o impacto, né, dessa desaceleração global sobre essa commodity em particular. E isso é importante, né, porque ela ajuda a aliviar uma das grandes tensões dessas mudanças todas, que são as tensões nos preços globais de produtos, né? Porque, por exemplo, para os Estados Unidos, né, essas mudanças todas, elas são caracterizadas pelo que a gente chama de um choque de oferta, né? Onde você tem uma diminuição do crescimento de um lado, né? Mas do outro você tem um aumento de preços porque as tarifas oneram, né, os produtos importados, né, os insumos que são utilizados, mesmo os produtos que você produz domesticamente, né? Então isso acaba afetando o nível de preços nos Estados Unidos, né? Só que aí, por outro lado, você está tendo um vetor deflacionário, né, que vai na direção contrária, que é exatamente o preço do petróleo, que caiu bastante, né? Então isso ajuda um pouco, né, a minimizar ou pelo menos a diminuir, né, esse impacto, né? A mesma coisa, né, tem outras, né, a história de farma também, né, do governo americano tentando também diminuir um pouco ali na marra, vamos dizer assim, né, o preço dos remédios lá no mercado doméstico também ajuda a diluir, né, diminuir um pouco esse impacto todo de preços. Agora, para o resto do mundo, né, é o que a gente caracteriza como um choque de demanda, né? Sem o fiscal, né? Se a gente não leva em consideração que vai ter o fiscal, né? O que você deveria esperar era uma diminuição do crescimento, né? E uma diminuição dos preços. Por quê? Porque os produtos, por exemplo, chineses, né, que, por exemplo, não encontrarem, né, acesso ao mercado americano, eles vão ser distribuídos em algum lugar, né, no resto do mundo, né? Então, assim, o preço de produtos industriais, como, sobretudo industriais, deveria cair no resto do mundo, né? Então, isso provavelmente vai falar de política monetária, mas para políticas monetárias de uma forma geral, né, para o resto do mundo, é um alívio, assim, né? Para o restante dos bancos centrais é um alívio. Para o Fed é uma história um pouco mais complicada, porque ele provavelmente vai ter que esperar ver o tamanho do impacto sobre os preços, ver se isso vai ter um impacto sobre as expectativas de inflação por lá, para provavelmente aí sim poder fazer alguma coisa para ativar um pouco mais a economia, né? Sabendo que lá o vetor do fiscal provavelmente é para baixo, né? Ou pelo menos é neutro, né? Enquanto no resto do mundo não, né? No resto do mundo você tem o vetor do fiscal para cima, né? Pelo menos para te apoiar, né? Mas os preços, né, deveriam cair, isso deveria dar sustentação ali para uma política monetária mais frouxa no resto do mundo. Acho que uma coisa que a gente pode adicionar também é que você perguntou dos vencedores e perdedores, né? A impressão que tem é que mesmo que os Estados Unidos percam, os Estados Unidos seria o grande perdedor, né? O mercado de capital americano, que nesses últimos 10 anos ele tinha a melhor moeda, o melhor crescimento e tech, as melhores empresas. Então, isso a gente vai ter uma reversão gradual, não é o fim do mundo disso. Então, mesmo que os Estados Unidos percam um pouco, o resto do mundo vai ser a contraparte, né? Então, você pode se dar conta que, e na Ásia é muito claro isso, né? Quando você tem os Estados Unidos forte e todo mundo com medo de que o dólar vai ficar cada vez mais forte, você não corta juro, você fica cauteloso de fazer uma série de coisas que você gostaria de fazer na sua economia local, porque você está com medo da política monetária do Fed, do dólar. Então, quando você tem uma percepção de que o dólar pode estar entrando numa tendência de baixa, aí você começa a ver bancos centrais começando a cortar juros, aí o custo de capital das empresas diminui, o crescimento melhora, a inflação também cai porque você teve os importados mais baratos, você tem menos a demanda americana também, né, que ajuda. Então isso você entra num processo que se retroalimenta, que é muito positivo. Além disso, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que o que as pessoas chamam do real money, né, que é o dinheiro institucional, né? Esse dinheiro ele estava
assim, digamos quase que 100% marginalmente nos Estados Unidos, né? Todo o dinheiro que entrava ia para os Estados Unidos. Por quê? É o melhor mercado de capital. Pelo mais... menos ou pelo menos em dólar, Isso. né? Assim, em ativos em dólar. Isso. Né? Então, essa turma começou em 2022, quando teve a questão lá da Rússia, das sanções, etc. Muita gente falou, opa, talvez não seja bom eu botar todos os meus ovos na mesma cesta, né? Só que ninguém fez nada muito a respeito, porque é difícil você conseguir fazer fora dos Estados Unidos o que você faz lá. Né? Como eu disse, lá é o melhor mercado de capital que tem. Só que agora não. Agora você tem uma situação que o Trump briga, por exemplo, com o Canadá. Os canadenses falam, opa, eu não posso financiar um negócio que está vindo contra mim. Então você está tendo também nesse mundo que nem você teve a novidade do ESG Officer, é como se você tivesse agora o Geopolitical Officer. Você tem um layer geopolítico e a pessoa fala, olha, não dá pra gente ter o dinheiro todo nesse lugar, então vamos diversificar. E isso aí é bom pro resto do mundo, né? E como o Tâmega falou, o emergente, que é o cara que ficou largado, realmente largado nos últimos anos todos, com pouquíssimas exceções, né? Qualquer coisa melhora. E esse é justamente o cara que vai se beneficiaria mais de fluxo e menor prêmio de risco. Boa linha de raciocínio. Acho que as coisas vão se revelando agora à medida que o tempo passa. E a gente fazendo esse exercício, uma série de questionamentos, né, Clara? Você imagina na cabeça do Fed, que desenha a política monetária, a gente esperando para ver qual que vai ser a movimentação do Fed. Acho que uma mensagem que talvez eu tenha interpretado da sua fala também é que talvez não seja só sobre tarifas, seja sobre dívida pública. Quando a gente vê o tamanho da dívida pública americana já passando aí de 36 trilhões de dólares, mais de 120% do PIB, né? E os juros nos Estados Unidos em patamares bem mais altos, né? Desde 2008 estavam ali próximos de 0, de meio, e agora a gente falando de 4, 4,5, esses juros incidindo sobre a dívida americana, só vai aumentando o desafio do Fed nos Estados Unidos. Então, acho que vale a pena a gente mergulhar um pouco em política monetária, né, Clara? Eu acho que no fim do dia é entender um pouco de como vocês estão enxergando o futuro da política monetária, porque a gente acompanhou alguns movimentos de descorrelação, né, Fabiano? Em especial aqui no Brasil, a partir de 2022, o Brasil indo na contramão do mundo, teve toda uma movimentação em relação a isso. Esse processo de ciclo de economia monetária mudou bastante, mas quando a gente fala aqui, né, e aí trazendo já para o Brasil, eu tô ansiosa para ver como eles estão se posicionando, mas a gente deixa aqui para o final, tá, no global. Mas trazendo aqui para o Brasil toda essa combinação de desaceleração global, o dólar arrefecendo em relação às outras moedas e também em relação ao real, isso acaba trazendo aqui um certo alívio na curva de juros brasileira e o mercado começou a provisionar cortes de juros, mas um pouco antes do que era previsto. É óbvio, a gente tem os desafios aqui internos, em especial relacionado ao nosso fiscal, ao pré-eleição, mas vocês acreditam que o nosso Banco Central ele vai ter essa autonomia para seguir com essa atuação, né, de correção de inflação, ou tem algum movimento, ou ainda mais relacionado ao político, que pode inibir esse movimento? Bom, respondendo direto, assim, autonomia acho que ele tem, mas acho que vamos só tentar entender um pouco o que seria o adequado, assim, né? O que o Banco Central deveria, o que ele está fazendo e o que ele deveria fazer daqui para frente, né? Acho que ajuda, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, assim, é um pouco o que é o pano de fundo Brasil, né? A gente falou muito aqui de global, né? Mas vamos entender um pouco aqui Brasil, né? Que eu acho que é uma conjuntura um pouco diferente, né? Eu diria talvez bastante diferente desse ponto de vista. Primeiro, assim, a gente tem uma atividade aqui que tem se mostrado bastante resiliente, né? Ou seja, forte, né? A verdade é que nos últimos anos, né, a gente foi sempre surpreendido para cima no crescimento, né? No meu entender, sempre por fatores pontuais, mas assim, todo ano tem alguma coisa, né? O ano de 2025, né? De novo, a gente tem uma agricultura extremamente forte agora no início do ano, né? Que vai manter o crescimento relativamente forte também agora no primeiro, né? E provavelmente no segundo trimestre também, né? Então, assim, o fato é que é uma economia que está rodando no ritmo alto, né? A base de fiscal, assim, teve muito fiscal, não foi só a agricultura durante esse período, acho que o fiscal teve um componente muito ativo, né, muito importante, né, para impulsionar
esse PIB, né, esse crescimento brasileiro, né? Isso resultou, né, numa inflação que, né, por uma atividade mais aquecida, né, ela se mostrou também muito mais forte, né, do que se esperava, né? Não estou nem falando da pandemia, né, que a pandemia foi, algo bastante peculiar, né? Mas quando a gente olha hoje, né, o nível da inflação, né, o nível dos núcleos de inflação, né, todos rodando, né, em níveis muito elevados, né, acima até do teto da meta, né, assim, do intervalo, né, da meta, né. Então, assim, é uma situação bastante complicada, né, para o Banco Central, e até porque quando ele olha para frente, né, e ele vê as expectativas de mercado com relação à inflação de 2026, 27, 28, é tudo desancorado, assim, nenhuma delas, né, está perto, sequer próximo da meta, né, assim, é tudo muito longe, assim, né, você tem muita desancoragem sendo precificada pelo mercado, né? Então, assim, é um pano de fundo bastante complicado para o Banco Central. Eu acho que isso explica, né, o porquê que a gente aqui, de certa maneira, está indo na contramão do resto do mundo, né? A gente está, como eu mencionei ali, né, quando eu falei assim, do resto do mundo pode, nesse pano de fundo global, pode, né, talvez cortar juros, né? Alguns países, né, já estão ou irão cortar juros nesse ambiente global, né? A gente aqui, provavelmente, o que vai acontecer, a gente vai subir menos do que a gente achava que subiria, né, né, essa confusão toda, essa mudança toda externa, né? Mas ainda assim a gente teve que subir um pouco mais. Na visão de vocês ainda sobe mais? Não, assim, eu acho que acabou, né, nessa última alta, acho que 14,75 é a última, aí, por mais que eles tenham deixado em aberto, né, acho que tá bem, assim, como a gente fala assim, data dependent, assim, vai depender dos dados, né? Eu acho até assim, por fundamento, ele deveria continuar subindo, né? Deveria dar mais juros, né? Mas eu acho que esse pano de fundo global pode acabar fazendo com que ele, né, tende a fazer com que ele acabe não dando, né, cortando o ciclo e esperando um pouco para ver, que também é justo, assim, acho que também assim, há muita incerteza lá fora ainda, né, você parar um pouco para ver, né, desde que você tenha realmente, né, a possibilidade de voltar a subir ou de manter essa taxa no nível alto durante muito tempo, no nível necessário para fazer a convergência para a meta, é justo. Acho que é uma estratégia que me parece que é a que eles vão adotar, né? Eu acho que se eles se adotarem, também é difícil dizer que é um erro crasso, assim, né? Levando em consideração o tamanho da incerteza global, assim, né? Eu acho que é um pouco isso. Os juros altos dos Estados Unidos devem permanecer por mais tempo, né? Vocês comentaram que mercados emergentes podem sair relativamente ganhadores dessa guerra tributária. E a gente continua vendo no Brasil uma política fiscal expansionista, né? Uhum. A direção contrária de uma política monetária restritiva, o que deve pressionar a inflação ainda mais. Sem dúvida. Ano que vem, eleição no Brasil. Acho que não dá para esperar um corte esse ano, possivelmente só no ano que vem. Eu acho que nossa leitura é exatamente essa, assim, né? E eu até adicionaria um pouco mais, assim, que a gente está vendo muita coisa, o que a gente chama também parafiscal, né? Ou coisas fora do fiscal, né? De mudanças, né? Que são, na verdade, medidas ou políticas, né? Que não vou entrar no mérito se elas são boas ou não são, porque muitas delas, obviamente, são boas, né? Mas que tendem a atrapalhar, né, o ciclo de juros aqui, né? E uma delas é exatamente o consignado privado, né? No nosso entender, né, ele deveria ter um impacto relevante sobre a atividade econômica, né, bem concentrado ali no meio do ano, né? E isso vai manter, né, mais um fator pontual, né, que eu mencionei dentre tantos outros, né? Já teve a agricultura agora no começo do ano, e agora no meio do ano a gente vai ter mais um que vai ser o consignado privado, que tende a manter um pouco mais forte a atividade, né, ao longo do ano. E aí isso acho que deveria, né, segurar, né, qualquer ímpeto assim, do Banco Central de cortar juros esse ano. Assim, né? Eu acho que eu realmente não vejo porquê. Assim, não é nem tanto eleições. Assim, acho que as eleições não são ainda nem um problema ainda. Né? Acho que isso aí é mais para 2026 mesmo. Tá? Assim.
Eu ficaria 2 horas ouvindo esse papo, Fabiano, mas eu confesso que a gente tem uma limitação de tempo, mas eu queria fazer um teste aqui, saindo inclusive aqui de qualquer script, para a gente falar de posicionamento. E aí, eu queria utilizar aqui um formato que é diferente do tradicional. Vocês não vão explicar a posição, vocês vão falar a posição. Então, eu vou perguntar para os juros, aplicado ou tomado? Vocês vão falar, e aí eu vou deixar a provocação para a nossa audiência e até a carta de vocês, que é uma excelente leitura. Então eu vou deixar essa recomendação aqui, e aí a gente pode tentar assim. E se vocês discordarem da posição, também podem trazer os dois. Fechado? Tá bom. Então vamos lá. Juros real Brasil. Aplicado ou tomado? Nada. Inclinação de juros. Nominal? Nominal. Nada. A gente está aplicado. Aplicado. Enfim, Juros G10. Então aí tem um pouco de cá, tem tomado e tem dado. Mas é o... É em países diferentes, assim, mas mercados diferentes. O juro G10 é interessante porque tinha uma Mas- possibilidade de ser uma grande posição, mas agora não está claro que não é um cavalo muito simples. Juros emergentes. Nada. Nada. Então vamos para moedas? Moedas. Dólar. Comprado ou vendido? Vendido. Vendido. Vendido contra uma cesta. A gente tem uma coisa que eu tô fazendo um pouco um spoiler da carta, mas assim, uma coisa que a gente tem comentado é que você vê histórias que parecem ser idiosincráticas da Europa, que faz uma coisa, do Japão que faz outra, mas que no fundo tem uma tendência padrão de reações e que todas elas levam ao dólar mais fraco. E também é uma questão, se não for o dólar mais fraco, é o dólar mais forte. Entendeu? Tem um cenário desse que a gente vê que o dólar é bem mais forte do que está. Então a gente vê muito essa assimetria. E é um disclaimer importante, a gente começou falando do dia e horário da gravação, mas para o investidor que está acompanhando, a beleza do multimercado é ter flexibilidade. Então essa posição pode mudar amanhã. Então super importante esse tema. Real, comprado ou vendido? Real, a gente acho que não tem. Se tem, Acho que está dentro da cesta. tá dentro- se não Choque tem. dólar. Exatamente. Se não tem algo específico de real, assim, ela tá dentro dessa lógica global, né? Assim, Euro. Comprado. Então, é comprado, Yuan. Zerado. zerado. A gente tem Audi, né? A gente tem algumas moedas asiáticas. Isso. E os the usual suspects. Brasil direcional. De bolsa, comprado. Comprado. Mas aí não é índice, é uma carteira. Uma cesta de ativos. Interessante. Bolsa Global ex-Estados Unidos. Comprado. Bolsa Global Estados Unidos? No momento, está taticamente comprado. Mas não é nada. Porque assim, é mais para representar exatamente essa história, né, de espalhamento global, né, a gente está fora dos Estados Unidos. Tem né? uma coisa que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que é o seguinte: nessa conversa que a gente teve do real money, do excesso de concentração nos Estados Unidos, tem uma realocação de fluxo que ela é um pouco insensível a preço. Então, às vezes, se o euro subir 1%, 2%, o cara que está lá no fundo de pensão na Holanda, no Canadá, na Coreia, não necessariamente ele vai mudar, ele vai deixar de fazer porque ele tem um mandato que vem lá de cima e fala, não dá. Então, a gente acha que esse ciclo pode ter bastante perna. Excelente. E aí, para finalizar aqui, principais commodities compradas? Nenhuma. Vendidas? Nada. Excelente, Fabiano. Faltou alguma coisa? A gente falta? Passamos pelas principais classes de ativos, fatores de risco. Acho que profissionais excelentes para fazer uma leitura superior de mercado, sempre montar e desmontar a posição. Muito interessante. E aí eu deixo aqui a sugestão, porque a gente falou aplicado, tomado, comprado, vendido. Na pesquisa Copom, a gente tem um glossário explicando tudo isso, um pouco do consolidado das visões, e a gente vai deixar o link da carta de vocês, que, de novo, é uma leitura muito bacana. Vamos para o nosso último bloco, Fabiano? Conhecer um pouco mais os profissionais, mais do lado pessoal, né? Eu tive o privilégio de trabalhar ao lado do Felipe Tâmega durante muitos anos. Acho que acompanho a trajetória dele por bastante tempo. Acho que o João também, carreira fenomenal, mas aqui a gente tem a chance de conhecer um pouco mais o lado pessoal, né? E queria começar, acho que perguntando para você, Tâmega, com tantos anos de carreira, uma carreira brilhante, inquestionável, o que você elencaria como uma
pílula de sabedoria, alguma coisa que você experienciou, um conselho que você ouviu, ou sua visão mais sênior, sua visão como executivo hoje, que você carrega contigo também no nível pessoal? Poxa, difícil é assim. Eu acho que, não sei, talvez o principal, assim, pegando assim um pouco para a carreira, assim, para a experiência, assim, é saber errar, assim, né? Que a gente né, vem para cá, né? E acaba sempre querendo falar sempre dos sucessos, assim, mas assim, nem tudo a gente acerta, né? Às vezes a gente erra o timing, mas mesmo acertando o cenário, a gente erra o timing, né? Acho que faz parte da nossa vida aqui de economista, né? Eu, né, que monto o cenário, né? E do João aqui, né? Como gestor mais ainda, né? E eu acho assim que uma coisa que eu tive que aprender, né? Vamos dizer, na marra, assim, foi muito a mudar a cabeça, né, e saber repensar, ter humildade, assim, né, em determinados momentos, mesmo quando você está muito convicto, assim, de uma coisa, né, de que tem que mudar, assim, né, às vezes você tem que largar, né, não vou mais me apegar a isso e vou tentar entender por que talvez eu esteja errado, né, e você repensa tudo do zero. Acho que acho que esse reconhecimento, né, e essa volta assim do zero, né, acho que é muito importante assim para o nosso trabalho, né? E João, acho que na mesma linha, né, a gente sempre gosta aqui de explorar um pouco do que você costuma tanto consumir a nível pessoal, tanto em relação a esses conselhos. O que você considera que foi marcante na sua trajetória pessoal e que te ajuda na gestão do dia a dia, né? Ainda mais na gestão de um mandato que passa por tantas notícias, porque é um pouco mais delicado a nível de ruídos de mercado. Eu gosto muito de história. E então você vê a história que é tudo que aconteceu ao longo do tempo, mas também em várias geografias e culturas diferentes. Então acho que quando você lê muito sobre essas coisas todas, você fica com a cabeça bem aberta, porque as coisas elas se repetem mais do que a gente se dá conta. Então isso eu acho que você cria uma flexibilidade boa. E a outra coisa é o que o Tamo falou, assim, humildade, porque você pode errar, mas o bom do mercado financeiro é que no dia seguinte tem um dia novo também. Alguma recomendação de leitura de vocês para os nossos ouvintes? Eu estou lendo o livro há algum tempo já, porque ele é enorme, mas ele se chama To Run the World, que é de um russo, que também é expert em China, e ele basicamente, através de arquivos que foram liberados só recentemente na Rússia e outros lugares, ele conta a história da Guerra Fria, meio que do ponto de vista desses outros atores. Então, muitas coisas que a gente aprendeu vendo do ponto de vista ocidental, você vê. E aí você vê que as coisas são muito menos organizadas e tem muito a ver com o que a gente vê hoje. Então, a gente acha que as coisas são organizadas e monolíticas e, no fundo, eles estavam perdidos e inseguros muitas vezes. Então, esse livro é maravilhoso. Legal. Talvez, assim, não é nem o que eu estou lendo agora, mas um livro que eu li recentemente que eu gostei muito, assim, foi um livro chamado The Man Who Solved the Market, que é do Gene Simons, né, a história dele. Eu particularmente eu adoro coisas quant, assim, né, eu tenho esse lado mais quantitativo, assim, que eu adoro. Então, assim, eu achei bem interessante, assim, entender a carreira, enfim, toda, né, a vida, assim, do Gene Simons e como ele criou, né, meio que desbravou o mundo quant, assim, né, do ponto de vista de asset management, assim, né, acho que foi bem interessante para mim, assim, achei bem legal. Tâmega, João, uma honra ter vocês aqui no Outliers, uma honra receber a Absolute aqui. Eu gostaria de frisar para quem está nos escutando, o Absolute Vertex, ele faz parte da nossa seleção Top Fundos, está dentro da nossa seleção Multimercados, estratégia primeiro quartil de retorno dentro da indústria, em um movimento completamente contrário ali, de conseguindo gerar retorno, gerar alfa. A gente continua trazendo essa tese da seletividade, então tudo que a gente abordou aqui reflete um pouco da nossa convicção com a casa, né, Fabiano? Isso aí, casa de altíssima convicção. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado. Acompanharemos as cenas dos próximos capítulos e tweets. E a gente fica por aqui, né, Clara? Ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado.